Olá, sejam bem-vindos, desejo luz e paz nos corações. Nosso tutorial de hoje será uma proposta de organização na cozinha. Todos nós já tivemos aquele desatino doido na hora de guardarmos os alimentos na geladeira, onde a gente tinha os potes, mas as tampas estavam ou extraviadas ou tinham se quebrado. Então, o que nós vamos propor hoje? Nós vamos costurar juntas tampas reaproveitáveis em tecidos para que a gente possa armazenar os nossos alimentos. Antes de irmos para a parte prática, eu quero mostrar para vocês. Eu tinha esses dois potes de alumínio, de inox, e eles são bastante antigos, mas as tampas eram de plástico e elas já se perderam pelo uso. Então, o que é a proposta de hoje? Confeccionarmos uma tampa para esses potes e dar vida para eles novamente, em duas propostas: retalhos e tecido único. Quando eu falo que pode ir para a geladeira sem que o cheiro do alimento se transfira para o ambiente da geladeira, é porque nessa proposta aqui a gente vai usar um plástico cristal no fundo para que esse odor não seja transferido de um para o outro. Eu sou Karine, do Cacá Atelier, sejam todos bem-vindos e vamos costurar junto. Então, o que nós vamos precisar? Um tecido principal, um forro, uma manta, que pode ser a que vocês tiverem. Eu aqui estou usando a Jade 100, porque é o que eu tinha de retalho, de sobrinhas, e um plástico cristal e o nosso pote que a gente vai criar uma tampa para ela, tá? Então, se vocês forem fazer uma peça única, não tem necessidade de fazer molde. Agora, se forem fazer em série, o mesmo tamanho para várias tampas, então a gente pode fazer um molde também no papel pardo. Beleza? Vamos começar. Pelo direito do tecido, sim, pelo direito do tecido, eu vou posicionar o meu pote, deixando uma margenzinha. Por quê? Porque a partir da circunferência do pote, eu ainda vou acrescer 1 centímetro de margem. Então, eu vou riscar com uma canetinha temporária minha circunferência. Riscadinho. E agora, eu vou acrescer 1 centímetro em toda a extensão dessa circunferência. Então, o que eu vou fazer? Vou posicionar minha fita métrica na linhazinha que eu risquei anteriormente e vou riscar 1 centímetro. Se vocês acharem ruim a partir dessa parte metálica, posicionem, por exemplo, no 3, tá? E aí, marquem do 3 para o 4, um risquinho para cada lado, e assim vão fazendo em toda a circunferência, em toda a extensão da nossa medida principal. Bem, então, temos o nosso círculo principal, que é do tamanho da peça que a gente vai construir. Já marquei 1 centímetro em toda a volta. E lembrem da brincadeira de criança do vídeo do avental? Então, a gente vai agora unir esses pontos, um a um, de forma que a gente tenha duas circunferências, a principal e a que vai servir de margem de costura, tá? Em toda a volta, circuladinho. Temos agora o círculo principal e o círculo que vai servir de referência. Eu já aproveitei e fiz também o molde para mostrar para vocês. O círculo principal, acresci 1 centímetro em volta e fiz o recorte. Essa parte central aqui do molde, a gente vai dobrar no meio
vai cortar ela fora, porque o que que eu preciso? Eu vou precisar de uma situação assim, ó, que vai me dar o interior do tamanho do pote que eu vou usar, já com a margem de referência de costura. Quando eu for transferir isso para o tecido, eu vou transferir riscando a parte interna e a parte externa. Lembrando que quando eu for usar no tecido, eu não vou dispensar essa parte aqui do meio. Ela vai ficar nessa posição aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou recortar um pouco maior, porque depois isso aqui não vai ser dispensado, não vai ser sobra, né? A gente guarda lá na nossa caixinha de retalhos, que já tá aqui. Vou posicionar, montar o sanduíche, que vai ser a manta, o tecido principal e um tecido de forro. Direito, a manta e o avesso, de forma que vai ficar um sanduíche para que a gente leve para o quilt. Então, eu tenho direito para baixo, a manta e o tecido principal com o direito para cima. Temos aqui, então, o sanduíche montado. O fundo, a manta e o tecido principal, já com os alfinetes de segurança. E como eu tenho aqui uma peça bem colorida, eu optei pelo cinza. Lembram do outro vídeo que eu falei que o cinza é uma linha coringa? Mas eu também vou precisar do vermelho para que fique bonito tanto o direito quanto o avesso da peça. Já deixei as bobinas preenchidas, a cinza, a vermelha já está aqui na máquina. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o quilting para que a peça fique bonita e estruturada. Como vai ser um quilting, eu deixei o ponto na máquina na regulagem 3 e eu fiz a opção de fazer só algumas linhas retas. Também não vou precisar me preocupar em pescar a linha, porque eu vou passar várias vezes em cima dessa margem de costura, que vai ser minha referência. Então, vamos lá. Posso seguir de forma bem aleatória, lembrando que onde eu chegar para costurar, eu tenho que tirar o alfinete de segurança. Cheguei no primeiro círculo, vou contorná-lo. Aí encontrei uma linha reta, venho nessa linha reta, vou até o próximo círculo, contorno o círculo. E assim eu vou fazendo durante todo o processo. Agora eu vou levar essa linha para cima novamente. Vai encontrar uma linha que eu já fiz anteriormente, não tem problema. Segue na sequência. Vou trazer até a linha de fora, que é a minha linha de costura. Lembram que eu falei a minha margem de costura? Que vai ser a peça, a minha referência depois na finalização da peça. Feito o quilting, eu vou fazer um arrematezinho aqui. Vou tirar da máquina.
quilting feito. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos cortar aqui, ó, minha linha a principal, né? E aqui a minha margem de costura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o tecido bem rente àquela costurinha que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Não vou cortar em cima da linha. Eu vou deixar uma margenzinha bem, uns 2 milímetros, bem superficial. E vou cortar isso toda a peça. 3. Já tenho a minha peça bem refiladinha, com os milímetros aqui. O que eu vou fazer agora? Vou virar pelo avesso e vou recortar um plástico cristal um pouquinho maior que a nossa peça, certo? O plástico cristal, ele não pode ser alfinetado, então eu vou escolher um lado que fique mais rentezinho, as presilhas de segurança. Por quê? Porque depois eu vou voltar com isso aqui para a máquina, tá? Já posso deixar preparado também as minhas tiras, né? A minha tira que vai ser colocado para acabamento aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou cortar uma tira de 12 centímetros, tá? Pela circunferência da minha peça. Como que eu faço para marcar a circunferência? Eu vou pegar, dobrar no meio e vou medir a partir do centro, vou fazendo um contornozinho em toda a minha peça. E vou verificar que aqui deu 29 centímetros, é só o raio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esses 29 por 2 e eu vou ter a extensão da minha tira. Então, eu vou ter uma tira de 58 centímetros por 12 centímetros. Vou dobrá-la no meio para deixar vincadinha, para que eu tenha depois uma referência. E vou unir os dois lados dessa tira, para que depois ela fique fechada. Vou levar isso para a máquina e já trago montadinho para vocês como ficou. Então, abri a minha tira de 12 por 59, vou pegar direito com direito, posicionar direito com direito, voltar o ponto da máquina para o número 2, 2,5, vou colocar na máquina. E lembrem que agora eu tô usando só vermelho, e o que eu fiz então? Troquei a linha cinza pela linha vermelha, para que o nosso trabalho fique bem acabadinho, bem bonitinho. Não tenham preguiça de trocar a linha. Vou passar uma costura de um pé de máquina, fazendo retrocesso no início e no final. Vou abrir essa costura, pode ser com a unha mesmo, vincar, bem vincadinho, porque depois eu vou levar no ferro e aí eu termino de fazer o acabamento lá. Agora, eu vou costurar o plástico cristal no meu topo de tampa. O plástico cristal, ele não pode ser costurado com o mesmo pezinho. Vou ter que trocar o pezinho e colocar um pezinho, um calcador, que costure plástico, que é o pezinho de Eteflon. Só que eu tenho o topo com cinza e o forro com vermelho. Nesse caso, o vermelho vai ficar para cima. Então, o que eu preciso fazer, Cacá? Trocar a linha da bobina.
Por quê? Porque eu quero que o meu trabalho fique bem bonito. Vou trocar a bobina por uma linha cinza que eu já tinha deixado previamente à minha disposição. Trocado a linha, agora eu tenho na bobina a linha cinza, no topo a linha vermelha. Voltei a colocar os alfinetezinhos, as presilhas de segurança. E nesse momento, vocês devem observar se não tem nenhuma linha que ficou mal cortada, que ficou aparente. Por quê? Porque uma vez costurado o plástico, nós não temos mais como mexer no que ficou para baixo, tá? Vou levar para a máquina nesta linha aqui, que é a minha linha de referência da costura. Também não preciso me preocupar em pescar a linha da bobina, faço um retrocesso no início e no final e costuro toda a minha circunferência . Começo a soltar as presilhas de segurança, porque eu já tenho grande parte do plástico preso. Retrocesso no final. Vou refilar, vou virar pelo lado direito e cortar o excesso do plástico. Lembrando que nessa hora vocês não usem, por favor, a tesoura de tecido, tá? Use uma tesoura que vocês trabalham para cortar manta ou algum outro material, mas não use a tesoura de tecido de vocês. Fica fácil, a gente faz o corte. Olhem que bonitinho que tá ficando. Eu ainda tenho as marcas da canetinha temporária, tá? Agora eu vou tirar essas marcas, lembrando que nesse lado eu tenho plástico, então eu tenho que passar o ferro com uma temperatura amena. Então agora nós temos duas situações. A nossa tampa de pote já com o plástico cristal, já passei o ferro, já tirei a caneta fantasminha e eu tenho a minha barra. Já fiz a costura, unindo as duas pontas, dobrei ao meio, então ela tinha 12 por 59, ficou 6 por 59. E o que eu gosto de fazer? Viro ela pro lado contrário e verifico se toda a extensão ela tá na mesma largura, porque como diz a Bia Abdala, tecido anda para todo mundo. Então, quando a gente faz uma costura, ela pode desnivelar. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou alinhar as duas pontas principais, que é onde eu já tenho elas como referência. Vou pegar minha régua e vou refilar de maneira que fique todas as duas pontas do mesmo tamanho. Por quê? Porque depois eu vou precisar abraçar numa costura única todo o meu conjunto. Refilado. Volto ela pro lado direito. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma costurinha de pesponto aqui bem na pontinha, bem na beiradinha. Depois dessa costurinha de pesponto, eu vou marcar 1 centímetro pelo lado interno. Vou marcar 1 centímetro e vou passar uma costura nela também. Vou marcar aqui para vocês verem e depois eu mostro lá na máquina como que eu vou proceder. Tá, Cacá, mas eu tenho os dois lados? Sim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer
um risco. Vou abrir. Continuar na sequência. Por que que eu tô medindo assim? Porque eu tô usando a base de corte, que já é milimetrada. Certo? Outro passo que eu vou fazer agora. Não vou usar como referência essa costura aqui, vou pegar um pouquinho pro lado. E aí eu vou unir ponta com ponta e fazer um piquezinho, não do lado fechado, do lado aberto. E faço um outro piquezinho do outro lado. Para que isso? Porque eu vou precisar costurar numa circunferência. Então, eu tenho que ter marcado os meios para que eu possa fazer com que fique a costura perfeita. Faço um outro piquezinho aqui. Não é um corte grande, é só uma pontinha, só um belisco. Vou fazer isso aqui também na minha tampa de pote. Um beliscozinho aqui, um beliscozinho aqui. Já encontrei o meio. Agora, eu vou unir esse belisco com esse aqui para encontrar o outro meio. Vou passar a costurinha de pesponto aqui e a outra costura de 1 centímetro, porque é nesse espaço que a gente vai colocar o elástico depois. Aí eu vou passar isso aqui e mostro para vocês como que fica a colocação dessa faixa na minha circunferência. Vou costurar vermelho com vermelho, então já posicionei as linhas de novo, tanto do topo quanto da bobina vermelha. Vou costurar só tecido, então já voltei o pezinho normal, já descartei o pé de teflon. Procurei aonde encontrei a minha costura aqui. Por quê? Porque eu vou precisar fazer, apesar de ser pesponto, vou colocar a máquina no número 3, o ponto no número 3, eu vou precisar dar um retrocesso aqui. Depois, na hora de colocar o elástico, vocês vão entender por quê. Então, nós vamos para a máquina, bem na beiradinha, vamos passar uma costurinha, fazendo retrocesso no início aqui, para que fique reforçado, e vou fazer toda a extensão. Cheguei aqui, retrocesso novamente. Naquela marcação de 1 centímetro que eu fiz, eu vou posicionar a agulha, fazendo retrocesso no início e no final, para que eu tenha uma segurança nessa costura aqui. Lembrando que eu tô costurando por dentro, como se ele fosse o avesso. Retrocesso feito. Processo concluído. Já fui no ferro, tirei minha caneta fantasminha, lembrando que essa onde tinha a caneta fantasminha era o lado interno. O que que eu vou fazer agora? Tá vendo que eu tenho 4 piques aqui e 4 piques aqui.
O que que eu vou fazer? Vou pegar o direito da minha tampa com o lado interno da tira. Vou casar pique com pique. Vou procurar lá no outro lado o pique da tira com o pique da tampa. Tenho mais 2 piques. Caso eles aqui. E caso ele aqui. Agora, eu vou ajustando os intervalos entre um pique e outro com os alfinetes, com as joaninhas de segurança. Já tudo seguro, o que que eu vou fazer? Voltei o ponto da máquina para o número 2. Eu tenho vermelho no fundo, vermelho no topo, então as linhas estão certas. Vou fazer uma costura de segurança em toda a volta. O que que eu preciso ter cuidado agora? Que todas as minhas camadas fiquem bem abraçadas. Porque eu tenho aqui as camadas de plástico e da tampa, que já estão seguras. Mas aqui eu tenho duas camadas de tecido. Então, eu preciso que essas 2 camadas de tecido sejam bem abraçadinhas com a minha tampa. É isso que vai me dar o acabamento perfeito. Vamos lá na máquina. Retrocesso no início e no final. Façam bem devagarinho esse processo, lembrando que não é com pé de máquina, tá? É com uma costurinha de segurança. Então, é um pouquinho menos de um pé de máquina. Se ficar uma ruguinha de vez em quando, não tem problema, porque depois aqui vai ter um elástico, então de qualquer forma vai juntar. Mas procurem fazer bem bonitinho, arrumando o tecido. Podem usar um desmanchador de agulha, uma tesourinha para ir segurando o tecido, de forma que fique bem abraçadinho todas as camadas. Passada a costura em toda a volta, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos tirar os excessos de linha de toda a volta do nosso trabalho. Feita a nossa costura, todo mundo abraçadinho, a gente fez a limpeza dos fios, do excesso de fios. O que que nós vamos fazer agora? Virar para o lado principal. E vamos fazer uma dobra bem nessa junção do cinza, no caso, do topo, com a nossa barra. E aí a gente vai com o nosso tato dobrar toda a volta, de maneira que a gente vai fazer uma costura com o pé de máquina para esconder esse acabamento aqui, ó. Por isso que a gente não precisa usar viés, porque a gente vai fazer uma costura embutindo toda nossa margem de costura vai ficar toda embutida aqui. Por isso que eu falei para vocês, façam bem na costurinha de segurança, para que a gente tenha espaço para agora, com o pezinho de máquina, fazer o acabamento da peça e deixá-la com o acabamento perfeito, sem a necessidade de usar viés, tá? Então, aqui eu vou ter vermelho e cinza. Eu vou trocar a linha do topo, vou deixar a linha da bobina no vermelho e passar minha costurinha, já venho mostrando para vocês. Eu achei melhor costurar pela parte interna, tá? Então, o que que eu fiz? Mantive a linha vermelha no topo
e troquei a linha da bobina para o cinza, porque é o que vai ficar aparente aqui. Lembram lá do vídeo do avental que eu falei que o cinza era uma linha bem coringa, né? Então, como eu tinha aqui muitas cores, eu fiz a opção do cinza. Então, aqui vai ser uma costura de acabamento. Coloquei o ponto no 3 e vou me preocupar em pescar a linha da bobina. Eu preciso abraçar toda essa gente que tá aqui dentro, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma dobra e com o meu dedo eu vou sentir que vai ficar mais gordinho aqui. Então, agora sim, um pezinho de máquina, tá? Baixo a agulha. Como eu tô com a vermelha no topo, eu vou pescar a linha da bobina. Pesquei a linha da bobina. Vou alinhar no meu pezinho de máquina e vou fazendo uma costura bem devagar, tá? Porque aí eu vou abraçar toda a minha costura interna e vou fazer um acabamento perfeito no meu topo de pote. Desculpa o cachorrinho ali, que ela tá vindo aqui pedir comidinha. Bem devagarinho, vocês vão fazer em toda a extensão da peça. Eu vou finalizar aqui e já mostro pra vocês. Lembrando que tá vendo que fica mais gordinho aqui? Ó, a gente vai embutindo, ó, todo o acabamento. Então, por isso que tem que ser bem devagarinho e sentindo o tato para que a gente possa dar o acabamento perfeito na nossa peça. Bem, fiz toda a costura. Agora, o que que eu tenho aqui? Eu tenho a linha da bobina e a linha do topo, que eu vou fazer um nozinho duplo. Para fazer o acabamento perfeito. Se você não tiver agulha de cego, você vai colocar uma linha dupla na agulha, vai laçar as duas linhas, e aí você vai introduzir no meio dos tecidos a agulha, vai sair lá no outro lado, pegando só uma camada do tecido, ó, a agulha não passa para o outro lado, e aí você vai puxar e vai esconder esse fio dentro da sua costura. Fazendo o acabamento perfeito, corta o fiozinho, ninguém vai saber onde é que tá o nozinho. Observem no lado do avesso como que ficou a costura limpa, ó. Eu não tenho nada aparente. Toda a minha costura ficou embutida, ó. Se um dia eu quiser usar por esse lado, apesar de ter o plástico cristal, eu posso usar porque não tem nada que me diga que tem uma costura embutida aqui dentro, tá? Então, aqui está a nossa peça praticamente finalizada. Lembram que eu falei de dar o retrocesso naquela costurinha onde a gente fez a emenda? Então, nós vamos procurá-la, encontrei ela aqui. Pelo lado interno, eu vou esgaçar um pouquinho o tecido, vou encontrar o ponto e vou abrir o ponto. Por isso, a importância do retrocesso nas duas camadas, porque isso me dá segurança de que essa costura não vai se desmanchar. Então, eu vou abrir essa costura, esgace o tecido um pouquinho, abram 2 pontinhos, é o suficiente. Porque é por essa ranhura que eu vou passar o elástico. Que se eu colocar isso aqui na peça, no meu pote, ela vai ficar solto. E aí dentro da geladeira eu pego e derrubo tudo, né? Então a gente faz o elástico para que dê segurança também no nosso trabalho.
Eu vou passar nesse meu tamanho aqui, eu selecionei um elástico de 40 centímetros. Vou passar o elástico e já mostro para vocês como que ficou. Lembrando que o elástico você pode passar com uma joaninha, um alfinete de segurança, se você tiver o passador de elástico. Então, passei o elástico, finalizei com ponto invisível e aqui nós temos a nossa peça pronta. Olhem o acabamento dela, lado de fora, lado de dentro, acabamento impecável, finalizado com pontinho invisível, nada aparente. Agora a gente deu vida aos 3 potes de inox que estavam guardados por falta de tampa. Lembrando que essas tampas, elas são práticas porque elas não ocupam espaço nas nossas gavetas. E se eu quiser deixar aparente, armazenado um biscoito, algum bombom, servir um chá, já posso deixar tudo arrumadinho. Quando chegar a minha visita, as coisinhas estão protegidas, bonitinhas e práticas. Lembrando só um detalhe, que eu posso fazer tanto no tecido único, quanto eu posso aproveitar os meus retalhos. Eu espero que vocês tenham apreciado esse tutorial rápido, prático, e não esqueçam de deixar seus likes, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Eu sou imensamente grata a cada um que ficou comigo até o final. Que tenhamos todos luz, paz nos corações, sobre a bênção de nosso Senhor Jesus. Namastê.